Muito bem, queridos, o estudo da lição número 9, na parte de quinta-feira, nos leva ao tema da vingança. Deus foi muito claro ao povo de Israel, dizendo no código da aliança, ou seja, nas explicações sobre como aplicar a lei na vida. Deus ensinou através de Moisés para os juízes e os sacerdotes que eles deveriam ajudar o povo a colocar em prática aquilo que se chama as normas de justiça divina. Deus então colocou diante deles um problema muito sério, a questão da vingança. Era muito comum agora que eles estavam livres, que a vantagem fosse assim o principal objetivo das pessoas. E quando alguém fazia algo errado contra alguém, a primeira reação era de vingança. E Deus então estabeleceu diante do povo que a vingança deveria ser dele. Não vos ireis. Se alguém se irá, desde que a vingança eu é que dou, eu é que darei, diz o Senhor. O mundo hoje é violento. O mundo hoje é um mundo de pessoas que levam vantagens. E mesmo sendo cristãos, muitas vezes nós não temos sangue de barata. E muitas vezes nós, assim, ferve o nosso sangue quando alguém, assim, nos engana, quando alguém leva vantagem, quando alguém, assim, nos passa a perna. E a gente fica, assim, em ponto de, assim, de subir pelas paredes. Porque nós não admitimos ser enganados. Principalmente se a pessoa é da família ou é até irmão da igreja. Às vezes fazem isso, vendem um carro para o outro com o motor assim maquiado e a pessoa não percebe, vai perceber depois de 2, 3 meses. Então, muitas vezes acontece isso mesmo no seio da igreja. E Deus diz, calma, que aquele que leva vantagem sobre o outro, Deus vai cobrar dessa pessoa. O irmão da nossa igreja, ele assinou alguns papéis. O genro diz, olha, assina aqui que eu preciso na prefeitura resolver o caso do IPTU, dos impostos, o senhor tem que assinar esses papéis aqui. E o nosso irmão, muito simples, assinou os papéis, algumas fichas de cartório, pois não é que o danado do genro fez uma procuração de plenos poderes, reconheceu firma e vendeu a casa do sogro. Lá estava o nosso irmão num sábado, quando chegou um oficial de justiça, com 2 viaturas policiais, bateram na porta, ele atendeu e disse, o que está acontecendo? O senhor tem que desocupar a casa. Como assim desocupar a casa? A casa é minha. Não, não é mais do senhor. A casa foi vendida. Aqui está o nome do comprador com a escritura. Como assim? Quem vendeu? Essa pessoa vendeu, quando ele viu o nome do genro. As assinaturas que ele fez no papel, ele não leu. Era uma procuração de plenos poderes. O genro vendeu a casa. O nosso irmão, a contragosto, teve que sair da casa. Foi morar na casa de um parente. E durante uns 10, 15 dias ele disse, meu irmão, a vingança estava no meu sangue. Eu ia matar aquele danado. Ele me enganou. Ele tomou vantagem em cima de mim. Graças a Deus, Deus me deu muita paciência. E eu deixei ele nas mãos do Senhor. Lógico que Deus não castiga as pessoas, mas a pessoa colhe as próprias consequências. Sabe o que aconteceu? A casa pegou fogo, destruiu tudo que o genro colocou lá dentro. Virou cinza. O irmão ficou impressionado. Disse, se eu estivesse lá e tivesse acontecido um incêndio, talvez eu estaria morto hoje. Graças a Deus, Deus me livrou daquela situação. Deus, ele assim permite que a pessoa que enganou sofra as consequências. Deus não assim executa assim uma vingança para mostrar, porque Deus não é do mal, Deus é do bem, mas a pessoa colhe as consequências dos seus próprios atos. Por isso Deus diz, minha é a vingança, não vos irei, não deis lugar à ira, deixa que eu cuido da situação. Pergunta número 6. Que tipo de promessa e que mandamento nós temos que observar lendo Romanos 12, verso 19 e Deuteronômio 32, verso 35? Como eles estão relacionados? Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Deuteronômio 32, 35, minha é a vingança e a recompensa ao tempo eu darei para aquele que resvalar o seu pé. Porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que vão chegar de forma rápida para a pessoa que enganar o seu próximo. Então, que tipo de promessa e que mandamento existe com respeito à vingança? A promessa é, Deus dará recompensa para aquele que enganou e fará justiça. E o mandamento é, não devemos buscar vingança pessoal, porque Deus é que fará isto por nós. Os juízes de Israel deveriam ensinar isso ao povo, falando da justiça eterna, da justiça divina, dando para a pessoa pelo menos um conforto de que Deus
que iria julgar essa situação e daria a recompensa para aquele que enganou. Minha é a vingança. No tempo de Jesus, infelizmente, os juízes ou os fariseus ou os mestres da lei aplicavam de forma errada a questão da vingança. Eles usavam a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Enganou, você pode fazer vingança. Deus vai perdoar. Jesus ensinou diferente. Amai os vossos inimigos. Vocês devem orar por aqueles que vos perseguem. Pergunta número 7. Como Jesus ensinou o princípio da recompensa e do castigo? Aqui está Mateus capítulo meia dúzia, verso 4 e 6, para que a sua esmola seja dada em secreto. E você dá uma esmola em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ore a seu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Jesus ensinou um princípio muito claro. Vocês, assim, quando deram uma esmola, não fiquem gritando, olha, eu estou dando uma esmola para esse coitado. Os fariseus faziam isso. Todo mundo aplaudia. Parabéns, é um homem bom. Jesus disse, dá uma ajuda em secreto. Depois Deus vai te ajudar. Você não vai nem perceber, mas Deus vai te dar uma bênção que todo mundo vai perceber. Então, outra situação, Marcos 16, verso 27. Mateus 16, 27. Mateus. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos e dará a recompensa a cada um de acordo com as suas obras. Lucas capítulo 6, verso 23. Folgai nesse dia e exultai, porque grande será o vosso galardão no céu, porque assim fizeram seus pais aos profetas, ajudando. 2 Timóteo 4, verso 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente para mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Então, a pergunta é, como Jesus ensinou o princípio da recompensa e do castigo? Jesus mostrou que Deus é que dá a recompensa e o castigo adequado a cada um de acordo com as suas obras. Fez o bem ou fez o mal, receberá o pagamento das mãos divinas. Quando Jesus disse que devemos ser perfeitos, como é perfeito nosso Pai Celestial, Ele não está falando da santidade, Ele está falando do amor. Devemos ter o amor perfeito em nosso coração, para que Deus se revele através dos nossos atos. E as pessoas glorifiquem a nosso Pai que está no céu. Deus os abençoe. E que se tivermos algum tipo de sentimento de vingança em nosso coração, coloque nas mãos de Deus. Ele vai saber o que fazer. Deus te abençoe.